RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde para esta quarta-feira, 13 de dezembro. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Quercus Cabo Verde qualifica de muito importante para Cabo Verde acordo alcançado na Cimeira do Clima no Dubai. Sessão do Parlamento da Guiné-Bissau marcado para hoje não aconteceu. Polícia impediu parlamentares de acederem ao Parlamento recorrendo ao gás lacrimogéneo. Trabalhadores do IMAR decidem manifestar na próxima semana em todo o país devido ao incumprimento de acordo assinado com o Ministério do Mar. Israel tenta inutilizar a rede de túneis em Gaza, inundando-os com água do mar. Paramilitares da Estónia já treinam e se preparam para uma invasão russa que acreditam que irá acontecer no futuro. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, seja bem-vindo a este jornal neste dia considerado histórico, pois os países participantes na Cimeira do Clima no Dubai aprovaram hoje o acordo alcançado na Cimeira Climática Ambiental COP28. Trata-se do primeiro acordo climático de sempre sobre combustíveis fósseis, por isso mesmo considerado um acordo histórico. O consenso foi alcançado depois de, nesta madrugada, ter sido apresentado pela presidência da COP28 a cargo dos Emirados Árabes Unidos, um novo documento que menciona a transição para o fim de todos os combustíveis fósseis com o objetivo de alcançar a neutralidade carbónica até 2050. A Cimeira do Clima do Dubai acordou em iniciar uma transição para o abandono dos combustíveis fósseis após 2 semanas de intensas negociações em que cerca de 200 países debateram a forma de enfrentar coletivamente a crise climática. O acordo aprovado por consenso em plenário apela aos Estados para que iniciem uma transição para longe dos combustíveis fósseis de forma ordenada e equitativa, acelerando a ação nesta década crítica com o objetivo de atingir um objetivo de zero emissões líquidas até 2050, de acordo com a ciência. Nesta cimeira, a prioridade foi abrir caminho para o abandono deste tipo de energia para a União Europeia e outras economias industrializadas, bem como para os países altamente vulneráveis às alterações climáticas, como é o caso de muitos países em desenvolvimento. No entanto, até a sessão plenária havia incerteza na Cimeira sobre se um acordo que marcasse o fim da era dos combustíveis fósseis seria aceito pelos países ricos em petróleo, como a Arábia Saudita. Cerca de 130 países, incluindo Estados Unidos da América e Brasil, pediam um texto ambicioso que enviasse um sinal claro para iniciar o declínio dos combustíveis fósseis. Até a data, apenas a redução do carvão foi acordada na COP26 em Glasgow, na Escócia. O petróleo e o gás nunca foram mencionados. O projeto, de acordo com os Emirados Árabes Unidos, inclui o reconhecimento do papel desempenhado pelas energias de transição, numa alusão ao gás para garantir a segurança energética nos países em desenvolvimento, onde quase 800 milhões de pessoas não têm acesso à eletricidade. O texto contém uma série de apelos relacionados com a energia, triplicar a capacidade das energias renováveis e duplicar a taxa de melhoria da eficiência energética até 2030, além de acelerar as tecnologias de carbono zero e baixo carbono. A Arábia Saudita, o Kuwait e o Iraque adotaram uma linha dura, recusando qualquer acordo que atacasse os combustíveis fósseis, que são a fonte de riqueza desses países. E a aprovação do acordo alcançado na Cimeira Climática e Ambiental, COP28, é de grande importância para o nosso país, assegura o presidente da Associação Quercus Cabo Verde, Paulo Ferreira, que esteve em conversa com a Gracete Silva. O acordo alcançado hoje na Cimeira do Clima no Dubai, COP28, segundo Paulo Ferreira, é um pacto histórico para o combate às alterações climáticas no mundo em geral e Cabo Verde em particular. O acordo no Dubai foi um acordo histórico, né? Foi um acordo inédito para o mundo inteiro e para Cabo Verde, que poderia ser diferente, e é um grande ganho, porque quando ganha o mundo, ganha Cabo Verde. Sendo que Cabo Verde é um país com toda a sua soberania, com toda a sua independência, mas é um país que depende do exterior, sobretudo quando tem choques, e nessa área tanto ambiental, Cabo Verde tem um grande interesse em ser um país global, e o resultado, muito satisfeito de COP28, é um grande novidade para Cabo Verde, sobretudo porque Cabo Verde se fala de questão de energias fósseis, de eliminação, até da transição energética.
Paulo Ferreira declarou ainda que, perante este acordo, Cabo Verde deve reforçar nas medidas que deverão ser tomadas e trabalhar em conjunto com outras instituições sobre a questão ambiental. Perante esses resultados, tanto histórico, Cabo Verde o que tem que fazer é reforçar tanto as medidas que vêm sendo tomadas e também, se não falava antes de COP, e hoje o Primeiro-Ministro reconhece muito bem que é preciso juntar tudo, todas as ONGs, toda a sociedade civil, todas as universidades, nessa questão ambiental e, sobretudo, para mim, aplica muito bem e direito aquele Fundo de Ação Climática Mundial e Fundo Verde apoiado para a CPLP. Acordo Climático Ambiental COP28 foi alcançado hoje durante a Cimeira do Clima no Dubai, com participação de vários países. O presidente da Quercus Cabo Verde atribui grande importância do acordo alcançado para o nosso país. E a Rádio Cabo Verde vai continuar a auscultar as ONGs que elaboram neste setor, nesta área de proteção ambiental, para partilhar aqui com o amigo ouvinte aquilo que pensam em relação a este marco considerado histórico alcançado em Dubai, nesta cimeira sobre o clima e também o ambiente. A polícia da Guiné-Bissau impediu hoje o acesso de alguns deputados à sede do Parlamento em Bissau com recurso a granadas de gás lacrimogéneo atiradas ao ar para dispersar pessoas nas imediações do edifício. O porta-voz dos 54 deputados que pretendiam aceder às instalações do Parlamento disse aos jornalistas, já na sede do PAIGC, que a atuação da polícia é ilegal. O presidente do Parlamento, Domingos Simões Pereira, não chegou a comparecer no local por motivos de segurança, indicaram fontes do PAIGC. É que, durante cerca de 30 minutos, a polícia de intervenção rápida tirou granadas de gás lacrimogéneo nas estradas que dão acesso à sede do Parlamento e ainda deteve alguns dirigentes do PAIGC, de acordo com uma fonte do partido. E o presidente da coligação PAI Terra Arranca e do Parlamento da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, continua a defender que o decreto presidencial que dissolveu o Parlamento é nulo. Por isso, pede a reposição da legalidade constitucional e democrática. Quanto à recondução de Geraldo Martins pelo primeiro-ministro pelo presidente Umaru Sissoko Embalo, Domingos Simões Pereira diz esperar que o chefe do Executivo possa continuar a ter condições para governar no quadro do programa traçado pela coligação vencedora das legislativas realizadas no mês de junho do mês corrente. O jornalista Eugênio Teixeira conversou com Domingos Simões Pereira. Na opinião de Domingos Simões Pereira, em termos legais, nunca se deveria ter interrompido o curso da governação, pelo que a coligação por ele liderada e que venceu a eleição legislativa de 4 de junho passado, PAI Terra Arranca, espera que Geraldo Martins tenha condições efetivas para cumprir o programa do governo. E nós interpretamos um dos pontos da decisão da Conferência dos Chefes de Estado como a reposição do governo legal resultante das eleições legislativas chefiadas pelo Geraldo Martins. E é o que nós aguardamos que aconteça. É por isso que nós ainda não nos pronunciamos. Estamos à espera que ele cumpra esse pressuposto de deixar o Geraldo Martins, que em condições normais não devia haver lugar a nova mediação e a nova estrutura. Ele quer fazer assim, que o faça, mas que deixe o Primeiro-Ministro formar o governo. Se isso não acontecer, nós teremos que denunciar essa situação. Nós dissemos muito claramente, para nós a Assembleia não está dissolvida. E para nós a Conferência dos Chefes de Estado compreendeu muito bem e mandou repor não só a Assembleia Nacional Popular, como o governo eleito. Na conversa com a Rádio de Cabo Verde, Domingos Simões Pereira disse que Geraldo Martins está em sintonia com o partido, neste caso com a coligação PAI Terra Arranca, tendo feito questão de explicar que aceitou continuar a chefiar o governo para dar continuidade ao trabalho iniciado após a vitória da coligação PAI Terra Arranca. O líder do Parlamento avançou que, caso haja atropelos e obstáculos que imperam o processo normal de funcionamento do Executivo, a coligação PAI Terra Arranca tomará uma posição e anunciada publicamente. Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde, 19h09:09. A terceira revisão da facilidade de crédito alargado do FEB, concedida a Cabo Verde, num total de 60 bilhões de dólares, dividida em parcelas trimestrais de 6 bilhões, permitiu o acesso ao terceiro desembolso deste instrumento de apoio no valor de 32 bilhões de dólares.
O exercício, efetivado na segunda-feira passada, graças à avaliação positiva da gestão macroeconómica do país, possibilitou o acesso do país ao fundo fiduciário para reforçar a aposta nas energias renováveis e acelerar a transição energética. O Canda Borifortes tem os detalhes. O programa de facilidade de crédito alargado, estimado em 60 milhões de dólares para um período de 3 anos, foi concedido a Cabo Verde em junho de 2022, tendo sido, entretanto, a primeira tranche de 16 milhões de dólares. De lá para cá, o Estado recebeu 28 milhões, Daravante terá mais 32 milhões de dólares até 2025. A novidade nesta terceira revisão do programa é que coloca também à disposição o Fundo para Resiliência e Sustentabilidade, que esclareceu o representante residente do FMI, Rodrigo Garcia Verde. É um novo mecanismo criado pela instituição para ajudar os países a lidarem com os atuais desafios energéticos e climáticos. Criar maior resiliência aos efeitos ou impactos da mudança climática. O financiamento é por um montante de perto de 31 milhões de dólares equivalente. E este acesso ao financiamento ele vai permitir, através de uma série de reformas associadas, catalisar ainda mais investimentos nas áreas de energias renováveis. Ou seja, o novo financiamento permitirá acelerar a transição energética. Entretanto, acrescenta o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, permitirá também alavancar outros financiamentos para se investir rumo às metas relativas à pobreza, água, energia e saneamento. Olavo Correia enfatiza que as razões das avaliações positivas do Fundo Monetário Internacional devem-se à boa execução do programa de crédito alargado e não só. E foi reconhecido o esforço de Cabo Verde em matéria da promoção da estabilidade macroeconómica e das reformas que estamos a empreender para aumentarmos o potencial de crescimento da nossa economia, passando de 5% para 10%. Continuamos a trajetória da redução da dívida pública em porcentagem do PIB, continuar a trajetória da redução do déficit orçamental pela via do aumento das receitas dos impostos. Também a necessidade de nós acelerarmos a nossa agenda de privatização e de concessão de um conjunto de empresas públicas que estão em áreas cruciais, tendo em conta o nosso objetivo de eliminar a pobreza extrema no horizonte 2026. E nós queremos, no horizonte de 2050, atingir a neutralidade carbónica, queremos, no horizonte 2030, atingir a penetração de energias renováveis à volta dos 50%, em 2026 já 30% e em 2040 valores acima dos 80%. Cabo Verde está a trabalhar para ser exemplar em matéria de governança climática, afiança Olavo Correia, que fundamenta como os 32 milhões do Fundo para a Resiliência e Sustentabilidade do FMI vão permitir acelerar a transição energética e digital. Estamos a fechar a constituição de um Fundo Climático e Ambiental. Na sequência da nossa iniciativa da conversão da dívida em investimento climático, que nós iniciamos com Portugal, já um acordo com Portugal em relação a 14 milhões de dólares americanos, de euros, com potencial para chegar a 140 milhões de euros. E estamos a iniciar já processos negociais com outros países para que possamos não só fazer a conversão da dívida em investimento climático, mas também para que países possam, com donativos ou até com financiamentos concessionais, alimentar esse Fundo Climático e Ambiental. Terceira revisão da facilidade de crédito alargado do FMI, concedido a Cabo Verde no total de 60 milhões de dólares, divididos em parcelas trimestrais de 6 milhões, que vão até 2025 permitir o acesso ao terceiro desembolso desse instrumento no valor de 32 milhões de dólares, um exercício que, graças à avaliação positiva da gestão do país, possibilitou o acesso também ao fundo fiduciário, que vai reforçar a aposta nas energias renováveis e acelerar a transição energética. E os trabalhadores do Instituto do Mar e Mar já decidiram fazer uma manifestação em todo o país no próximo dia 19, se até lá não tiverem uma resposta do Ministério do Mar. É que, até hoje, passados 11 meses, o Ministério do Mar não cumpriu o acordo firmado com o Sintap para garantir os direitos laborais dos trabalhadores do IMAR. O Oscar Monteiro esteve em conversa com o presidente deste sindicato. Esta tarde, em conferência de imprensa na cidade da Praia, Luís Lima, do Sintap, disse que em causa está a publicação da lista de transição que faz parte do processo do PCCS. O sindicalista avança que, envolvidos 4 meses após a publicação do PCCS, através de uma portaria conjunta entre os Ministérios do Mar e da Modernização do Estado, nada avançou. Hoje, apesar de as datas acordadas para a realização destas questões,
praticamente tudo ficou como estava. E com mais agravante, o não pagamento deste aumento salarial que nós já dissemos. E podemos dizer que, de facto, o PCCS foi aprovado em agosto de 2023, mas a lista de transição, que é um complemento do PCCS, até ainda não foi aprovado. Consideramos assim que o processo está ainda incompleto depois de 4 meses. Apesar do parecer homologado pelo Sr. Ministro do Mar no mês de janeiro, que aponta para o pagamento do direito à diutornidade com base em um acórdão do Supremo Tribunal, que dá razão aos funcionários, até este momento não se tem qualquer decisão sobre a informação de pagamento dos referidos direitos. Perante esse impasse e sem uma resposta concreta, os trabalhadores do IMAR decidiram primeiro para uma manifestação no próximo dia 19 e depois para outras formas de luta, salientou Luís Lima. Passados 11 meses, já no final do ano económico, consta-se que o Instituto do Mar e a tutela do Ministério do Mar não vem cumprindo com o acordo firmado. Acordo este que foi muito divulgado na comunicação social. Face a esta situação, o SINTAP e os colaboradores do IMAR decidiram retomar a luta sindical, denunciando aqui a situação de incumprimento da palavra por parte do IMAR e do Ministério do Mar. Mas os colaboradores não ficam por aqui. Estão firmes pelo que decidiram fazer uma manifestação pública no dia 19 de dezembro e, caso a situação continuar na mesma, brevemente anunciarão uma greve com todos os trabalhadores, portanto, a nível nacional. Como sabemos, o IMAR tem trabalhadores a nível nacional. Trabalhadores do Instituto do Mar, ex-INDP, marcam uma manifestação para dia 19 de dezembro em reivindicação da implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, aprovado e publicado em agosto do corrente ano. E o CID rejeitou na tarde de hoje, em conferência de imprensa em São Vicente, a acusação do Presidente da Câmara da ilha de que as obras do município estão paradas por culpa deste partido. O Arnaldo Borges assistiu à conferência e traz-nos aqui os detalhes. Através do presidente regional Jorge Fonseca, o CID rejeita a culpa e devolve-a ao edil Augusto Neves e apresenta como um dos exemplos as obras da futura sede da Assembleia Municipal de São Vicente, iniciadas em 2017. O Sr. Presidente da Câmara afirmou categoricamente na sua última comunicação que as causas da não concretização desta obra é culpa da UCID por não aprovar o orçamento de 2024. Nada mais falso. Este é conversa para fazer bois dormir. O edil Augusto Neves está sem norte, desesperado e sem forças para assumir a sua responsabilidade, transformando-se num presidente de Câmara somente para os discursos de abertura de eventos oficiais, abandonando São Vicente à sua sorte e tenta culpabilizar a UCID, que sempre esteve aberta e disponível ao diálogo para que a Câmara pudesse funcionar em condições normais. A UCID reafirma o chumbo do orçamento e do plano de atividades para 2024 tem um responsável. O principal autor responsável pelo chumbo do orçamento e do plano de atividades de 2024 foi o próprio Augusto Neves, devido à sua falta de transparência e a capacidade de diálogo perante as restantes forças políticas e particularmente com a UCID. O CID é rejeitar responsabilidades pelo não andamento das obras em São Vicente, derivado do chumbo do orçamento e plano de atividades para 2024, atribuindo toda a culpa ao presidente da Câmara de São Vicente. E o Parlamento começou a debater na tarde de hoje a proposta de lei que regula a utilização de meios técnicos de controle à distância ou vigilância eletrónica de arguidos ou condenados e procede à quarta alteração ao Código do Processo Penal, aprovado pelo Decreto Legislativo de 7 de fevereiro. Discussão na Generalidade. Uma proposta de lei que, segundo a Ministra da Justiça, Joana Rosa, irá contribuir para minimizar os problemas de sobrelotação dos principais estabelecimentos prisionais e também reduzir custos inerentes ao funcionamento das estruturas prisionais. O Eugênio Teixeira esteve no Parlamento e tem os pormenores.
Ao fazer a apresentação da proposta de lei, Joana Rosa apresentou as vantagens que as medidas alternativas trazem, com incidência para a redução de custos no funcionamento das estruturas prisionais. A vigilância eletrónica oferece inúmeras vantagens. Uma delas é evitar o contágio das prisões, através da influenciação negativa dos presos, alguns dos quais cometeram crimes graves, ao permitir ao arguido ou condenado a preservação da liberdade e manutenção dos seus laços familiares e sociais, aspectos que poderão constituir mais-valias sociais importantes na modelação do comportamento e prevenção da reincidência. Outro sim, é consensual em todas as experiências, independentemente do seu enquadramento jurídico-processual, que a vigilância eletrónica é menos onerosa que a prisão, considerando os encargos do funcionamento e o investimento em infraestruturas, criando assim menor exigência orçamental ao Estado e libertando recursos para outras finalidades. O deputado do PCV, Demes Almeida, falou da utilidade da medida concernente ao uso da pulseira eletrónica, mas deixou a pergunta sobre a redução dos custos e a questão da segurança na utilização do mecanismo de vigilância eletrónica. Que dados nós temos que apontam para uma efetiva redução dos custos de funcionamento do Serviço Penitenciário Nacional e já agora, qual é que seria a medida, portanto, a proporção de redução destes custos? A questão da segurança desta opção, Sra. Ministra. Que garantias a senhora está em condições de nos dar em como faremos a opção por uma tecnologia que garanta a efetiva segurança na utilização das pulseiras eletrónicas? João Gomes, deputado do MPD, enaltece a medida e fala de ganhos que a implementação da pulseira eletrónica trará, realçando os aspectos sociais. Mas o custo social, neste caso concreto, é de longe superior ao custo económico ou financeiro. Eu penso e eu pediria aos colegas deputados que nós pensemos e olhemos nesta medida, portanto, dessa forma. Não há dúvida que a utilização da pulseira eletrónica, eu não tenho dúvida que é uma boa medida, porque não fosse uma boa medida, não seria hoje em dia uma das aplicada nos países mais desenvolvidos do mundo. Há países super desenvolvidos, como se costuma dizer, com problemas terríveis com a justiça, portanto, e nesses países utiliza-se normalmente. No que se refere à questão da segurança, preocupação levantada pelo deputado do PCV, Demes Almeida, a ministra da Justiça, Joana Rosa, avançou. A questão da opção de segurança. Deputado, é basta ler, há de encontrar no diploma medidas eu diria, sancionatórias pela utilização indevida do equipamento. Portanto, se alguém danificar o equipamento, o juiz poderá até revogar a medida e aplicar medida mais gravosa. Portanto, está na lei, na proposta de lei. A proposta de lei, que regula a utilização de meios técnicos de controlo à distância ou vigilância eletrónica, continua a ser discutida nesta quinta-feira no Parlamento, discussão na generalidade. Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde, 9 horas mais 22 minutos e meio. A presidente do Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Cuidado do Género, Marisa Carvalho, defende que é preciso formar os jovens para se poder trabalhar melhor a questão dos estereótipos de géneros e assim mudar algumas ações que se passam de geração em geração. Ações que passam de geração em geração. A posição foi manifestada durante uma conversa aberta com jovens do Centro de Capacitação e Formação Profissional dos Órgãos, versando o tema violência contra mulheres e meninas versus assédio moral e sexual. Assistiu Ângela Mendes, que traz-nos aqui os detalhes. O Centro de Capacitação e Formação Profissional dos Órgãos realizou uma conversa aberta com a presidente do Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade do Género, versando o tema violência contra mulheres e meninas, destinado aos jovens do centro. Além de falar sobre a violência contra as mulheres e meninas, essa conversa também debruçou-se sobre a questão do assédio moral e sexual no trabalho. Assim como explica a formadora do centro, Jaqueline Nascimento. Hoje não convido a ICEC, que é para o Bem-Estar de Lima, alunos. Por quê? Não tem alunos ali do curso de recepção e alojamento e os meninos que terminam o curso, normalmente isto reclamam-nos de violência, quando não te fazes aquele plano de seguimento no terreno. Então, a ideia é preparar, o objetivo mesmo é preparar para quando estiver algum caso como assédio moral e sexual ou mesmo da violência, como é que eles devem agir, onde é que eles podem procurar ajuda. E a presidente do Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade do Género, Marisa Carvalho, durante a conversa com os alunos, defendeu a necessidade de formar e informar os jovens para trabalhar a questão dos estereótipos de género.
alertar sobre o que é violência e o que não é. Nós já vimos aqui que realmente os estereótipos de género ainda estão bem presentes aqui neste município. Então estamos a tentar elucidar, informar sobre aquilo que são os estereótipos, porque é que condicionam a vida de mulheres e de homens, porque é que temos de trabalhar estas temáticas para realmente termos indivíduos livres e autónomos nas suas decisões e que possam exercer a sua cidadania livremente. Nós sabemos que Santiago do Norte, infelizmente, ainda tem os estereótipos de género, principalmente o machismo, bem marcado, não é? Nós temos aqui a prova, tivemos com algumas declarações, percebemos que ainda está bastante inculcado esta questão da diferenciação na educação entre rapazes e meninas. Tipo, usar um exemplo de hora que patrões, o chefe está a querer pôr um cargo, ele pediu algo a mais, além de pôr um cargo, tem que ter alguma coisa ou algo do tipo. Esse tipo de caso não conseguiu pôr fora. E não podia recorrer a alguma instituição que está coisa apanhar direito. A conversa aberta destinada aos jovens do Centro de Capacitação e Formação Profissional dos Órgãos enquadra-se no âmbito da campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Israel informou os Estados Unidos da América que começou a testar cuidadosamente a inundação de alguns túneis na faixa de Gaza com água do mar de forma limitada para testar a capacidade de inutilizar a rede de túneis em maior escala, disse uma fonte dos Estados Unidos da América à CNN. Os israelitas ainda não têm certeza se a ação vai funcionar, segundo a fonte, mas garantiram aos Estados Unidos da América que estão tendo o cuidado de testá-la apenas em túneis onde acreditam que reféns não estejam sendo mantidos. Os militares israelitas afirmam que no início deste mês que destruíram ao menos 500 túneis em Gaza e localizaram mais de 800 ao redor do território palestiniano. Em 2021, o Hamas afirmou ter construído 500 quilómetros de túneis sob Gaza, embora não esteja claro se este número era preciso ou fabricado. No terreno, a mortandade continua. A Estónia já treina para a invasão russa e tem ajuda dos franceses. Depois da invasão da Ucrânia, a Estónia acredita que vai ser o próximo alvo da Rússia e já está a preparar-se para a guerra. Numa ilha, em pleno Báltico, em território visto como ponto estratégico da Europa e que em tempos foi invadido por alemães e também soviéticos, a Liga de Defesa da Estónia, corpo de voluntários associado às Forças Armadas do país, está a realizar exercícios militares. Estes são treinos comuns, mas pela primeira vez contam com a presença de uma unidade militar francesa. O objetivo é somente estar preparado para o dia em que Vladimir Putin decida expandir a guerra na Ucrânia para os países bálticos. O porta-voz dos paramilitares diz não ter dúvidas de que a Rússia quer aumentar o seu poder e que, na sua opinião, haverá uma próxima invasão. Crente no que diz, acrescentou que na sua comunidade não perguntam se, perguntam quando. Estónia e Letónia têm fronteira terrestre com a Rússia e, tal como a Lituânia, preparam-se para o pior dos cenários desde 2014. Os 3 países bálticos aumentaram os gastos com a defesa e há cerca de uma década que alertam os vizinhos para o perigo russo. Criada em 1918, a Liga da Defesa foi formada depois da Estónia ter conquistado a independência do Império Russo e, posteriormente, reconstituída depois do colapso da União Soviética. A organização paramilitar é composta por voluntários cujo único propósito é defender a pátria em caso de ataque. A Força Armada conta com um total de 18 mil elementos e está sob o controle do Ministério da Defesa. Tem à sua disposição um vasto leque de armamento e passa os fins de semana em treinos de combate e sobrevivência. A Estónia, tal como a Lituânia e também a Letónia, são membros efetivos da NATO. Já se passaram 28 minutos e meio das 19 horas, é o fim de dia neste jornal. Caso o amigo ouvinte tenha compromisso com alguém que veio de Portugal a bordo da aeronave da TACV, saiba então que o aparelho acabou de aterrar na Ilha do Sal, depois certamente que vai fazer a ligação entre Sal e Praia. Por enquanto, o aparelho está aí, deve-se iniciar dentro de momentos o desembarque dos passageiros. Também chegou há instantes à Ilha do Sal uma aeronave da Bestfly que fez a ligação entre São Vicente e a Ilha do Sal. Se tem compromisso, também pode ir para o aeroporto, que o voo da Bestfly já aterrou na Ilha do Sal. Pela via marítima, temos neste momento muito perto da costa sudoeste de Santiago o navio Interilhas, que vem para o Porto da Praia, mas deve navegar ainda pelo menos mais uma hora e meia até chegar ao Porto da Praia.
pelo norte temos um navio de cruzeiro, parece-me que é o Spitsbergen. Sim, partiu do Porto Novo, vai em direção ao Porto de Val dos Cavaleiros, na Ilha do Fogo. Quer dizer então que amanhã, por volta das 8 horas, este navio de cruzeiro deverá estar aí no Porto de Val dos Cavaleiros. O dia vai ser então animado com turistas aí no Porto de Val dos Cavaleiros da Ilha do Fogo. O Praia da Guarda encontra-se atracado aqui ao Cais da Praia. Por volta das 24 horas deverá fazer a ligação com o Porto de Val dos Cavaleiros e depois fará amanhã mesmo o percurso inverso e na sexta-feira irá fazer outra ligação com o Fogo e irá Brava e depois regressar aqui ao Porto da Praia. Ficamos por aqui quando são 19 horas mais 30 minutos. Obrigado pela sua preferência e companhia. Às 20 teremos o Cano de Abril Fortes, que vai repassar em síntese os assuntos abordados aqui neste jornal. Às 22, atualização informativa com a Milu Rodrigues. Obrigado, boa noite e até amanhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.